O Bolsonaro cometeu um erro jurídico fatal que vai levá-lo à prisão. Porque ele errou na estratégia no início de todas essas investigações. Ao invés de brigar para levar as suas acusações à primeira instância, onde ele ganha praticamente todas, ele perdeu tempo atacando Alexandre de Moraes e o STF, e agora ele se lascou. Porque além dos processos cabeludos que ele tem contra ele no STF, o Paulo Gonet, o atual PGR, indicou que vai acatar o pedido do Gilmar Mendes para reabrir as investigações de Bolsonaro na época da pandemia. O Bolsonaro só não foi investigado porque tem muito processo parado da época que o Augusto Aras era o PGR. Ele que, na minha opinião, precisa também ser investigado pela proteção dada a Bolsonaro. E na sua opinião, você concorda comigo que o Aras precisa ser investigado? Esse erro jurídico do Bolsonaro vai custar a liberdade dele? Se você concorda comigo, deixa o like e se inscreva no canal. Como você ficou sabendo, e eu até fiz vídeo aqui no canal, o ministro do STF, o Gilmar Mendes, já estava preparando uma retomada das investigações contra o Bolsonaro em função das omissões cometidas durante a pandemia. E eu falo mais especificamente a respeito do relatório final da CPI da pandemia, feito pelo senador Renan Calheiros. O Gilmar Mendes, lá em meados de 2023, já havia desarquivado algumas ações que a PGR tinha dito que o Bolsonaro estava inocente. E aí o que aconteceu? O Gilmar, agora que há um novo PGR, o Paulo Gonet, que era a preferência do Alexandre de Moraes, mas dele, Gilmar Mendes, também, o Gilmar, ele pediu que, olha, eu quero que você reavalie essas omissões do Bolsonaro durante a pandemia, que o Augusto Aras arquivou. E ao que tudo indica, o Paulo Gonet vai, de fato, reabrir as investigações, dando um caminho bem diferente do caminho de proteção que foi estabelecido pelo Augusto Aras. E por que eu digo isso? Porque o Paulo Gonet, em entrevista exclusiva a Miriam Leitão, do O Globo, a primeira entrevista dele depois dele assumir a PGR, disse que ele vai acabar investigando sim. Esse é o caminho natural das omissões cometidas por Bolsonaro. E a gente sabe, omissões durante a pandemia, e a gente sabe que as investigações sugeridas pela CPI da pandemia só não foram tocadas para frente porque elas foram paralisadas e travadas pela Procuradoria-Geral da República, na época em que Augusto Aras era o Procurador-Geral e Lindor Araújo era a Vice-Procurador-Geral. E eu falo para vocês há muito tempo do papel dos dois na estrutura de ataque às instituições republicanas que fora criada por Bolsonaro. Aras e Lindor possivelmente atuavam para blindar os bolsonaristas de eventuais investigações, porque eles não investigaram nada o Bolsonaro. Nem quando a Polícia Federal apontava crime de Bolsonaro, eles investigavam. Então agora é importante que Aras e Lindor também sejam investigados. Essa posição do Paulo Gonet tende a causar impactos diretos e decisivos na eleição do Rio de Janeiro. Porque vocês sabem que o Alexandre Ramagem, ele não está decolando nas pesquisas. E existe uma desconfiança dos bolsonaristas em torno dele, até mesmo do próprio PL, que cogita o nome do Eduardo Pazuello. O Pazuello está envolvido diretamente na CPI da pandemia. Ele foi lá prestar depoimento. E ele foi denunciado. As investigações que envolvem o governo Bolsonaro poderão resgatar memórias muito ruins para o Eduardo Pazuello e quem sabe até situações jurídicas mais tensas para ele, dificultando assim o nome dele sair como nome alternativo ao Alexandre Ramagem, podendo ocasionar uma derrota ainda mais fácil para o Bolsonaro no Rio de Janeiro, que é o seu reduto eleitoral. O Bolsonaro, pessoal, como nós falamos no início do vídeo, ele errou na estratégia dele. Porque o que aconteceu? Ele concentrou muito ao atacar o STF, ao atacar o Alexandre de Moraes, falando que era uma perseguição, coisas do tipo, no início dos escândalos, principalmente nos escândalos das joias. O que os aliados do Bolsonaro acreditavam, e depois de muito tempo, é que ele deveria ter atacado o foro que ele possui. Porque no STF só podem ser julgados pessoas que têm, políticos que têm foro privilegiado. O Bolsonaro não tem mais, porque ele não tem mais cargo. Então o que ele deveria fazer? Ele deveria ter atacado, falando que, olha, esse não é o foro adequado, eu tenho que ser julgado em primeira instância.
Porque na primeira instância existe uma quantidade maior de juízes bolsonaristas e assim ele poderia conseguir algum tipo de sorte caindo as suas ações no colo de juízes bolsonaristas, dando assim a absolvição de Bolsonaro ou o arquivamento dos casos. Para vocês terem uma ideia, o jornal O Globo fez um levantamento que praticamente 90% dos casos do Bolsonaro na primeira instância são arquivados. Das 14 ações que o STF encaminhou para a primeira instância, o Bolsonaro foi absolvido de 12. Então lá era o local que o Bolsonaro deveria ter induzido ou batalhado para os processos dele serem julgados. Mas o Bolsonaro é um tonto, quer ir pro confronto, quer mostrar que é machão, e se lascou. Se lascou ao ponto dele já estar resignado. E falando o seguinte, olha, não tem jeito, eu vou ser preso. Isso foi uma informação do Guilherme Amado, colunista do Metrópolis, há alguns meses. Ele já tem falado para aliados que não tem jeito, que a prisão ela é inevitável. Mas a gente sabe como que o Bolsonaro, ele tem rompantes, Tem hora que ele tá machão, poderoso, achando até que ele consegue ficar de pé. O que a gente sabe que ele não fica, porque ele é um broxa. Mas ele fala isso, que ele vai enfrentar o STF, ele vai enfrentar todo mundo. Mas ele oscila com momentos de desânimo, abalo emocional, que ele fala que vai ser preso, porque ele tem essas oscilações, principalmente por conta dos medicamentos que a gente sabe que ele acaba consumindo. A esperança dele, ela acabou se esvaindo quando o Aras saiu e nem o Paulo Gonet entrou, quando era a Eliseta Ramos, a PGR interina. Porque na época que ela era a PGR interina, ela já deu pareceres desfavoráveis ao Bolsonaro, contrariando assim posições da Lindor Araújo. A Lindor Araújo era vice do Augusto Aras e ela falou que o local adequado para os julgamentos do Bolsonaro não seriam no STF, mas sim na primeira instância. Baseado nesse parecer da Lindor Araújo, o Bolsonaro e a Michelle ficaram em silêncio nos depoimentos que eles foram prestar, no caso das joias. Só que depois que Aras e Lindora saíram e a Eliseta Ramos assumiu interinamente, ela falou, não, o Bolsonaro pode ser julgado no STF. Tem essa prerrogativa e que seja julgado lá. O Bolsonaro, ele acredita que os problemas dele no STF acontecem por conta do Gilmar Mendes. Porque na época que o Bolsonaro era presidente, o Gilmar Mendes solicitou uma indicação e ele, Bolsonaro, não acatou. E aí, na cabeça do Bolsonaro, o Gilmar Mendes estaria o boicotando ali dentro e querendo, com um espírito revanchista, prendê-lo. Mas essa não é a questão. Porque mesmo sem o Gilmar Mendes, o Bolsonaro atualmente tem vários problemas, porque o presidente do STF é o Luiz Roberto Barroso, que não vai com a cara do Bolsonaro. O vice-presidente é o Edson Fachin, que também não vai com a cara do Bolsonaro. E o presidente do TSE é o Alexandre de Moraes, que também não vai com a cara do Bolsonaro. Porque os três foram os ministros mais atacados pelo ex-presidente na época que ele ocupava o cargo da presidência da República. Então, Bolsonaro, não adianta ficar chorando agora pelo leite derramado. Se errou como presidente, você continua errando e talvez erre na hora que for pra prisão. Porque é bem provável que você olhe para um sabonete no chão e acabe pegando,